Para quem não me conhece, eu sou doutora Laura Aragão, sou médica pediatra e tenho uma especialidade em alergia e pneumologia infantil. Eu ensino mães a terem crianças saudáveis, longe das doenças alérgicas e respiratórias. Então, nessa live, gente, eu vou te ensinar a reconhecer a tosse, os sinais de tosse noturna e o que fazer. Nesta live não existe prescrição médica, porque ela tem um caráter educativo. E isso não invalida você procurar um médico para o atendimento da sua criança. Então, o que é tosse? A tosse, ela é um dos principais sinais e um dos principais sintomas que a mãe queixa da criança, ou no pronto-socorro ou no consultório médico. Sempre que essa mãe vai ao pronto-socorro, ela tem essa queixa. O meu filho tosse. E tosse muito durante a noite. O que será? Então, a tosse ela é um mecanismo de defesa do nosso sistema respiratório. Ela é o cão que ladra. Ou seja, ela está avisando para a gente que está existindo alguma coisa nesse trato respiratório. É igual a febre. O paciente vai ter febre porque ele vai estar avisando para a gente que alguma coisa errada está acontecendo naquele organismo daquela criança. Então, a tosse é um mecanismo imunológico que avisa para a mamãe que aquela criança está tendo algum sintoma, algum sinal de alarme em que ela precisa prestar atenção. Ok? Bom, mas por que, que a criança tosse? Né? Por que, que acontece, o que acontece à noite que piora muito, né? Muitos pacientes dizem, doutora, tá tudo muito bem. O dia todo a criança tá bem. Entrou no quarto, se deitou e ela começou a tossir. Por quê? Então a gente precisa reconhecer algumas coisas que a criança tem que facilita com que o acúmulo de secreção nas vias aéreas faça com que ela tossa mais. Então, a criança pequena, ela tem o nariz com as vias aéreas mais estreitas. Então, quando a criança é bebezinha, pequenininha, o narizinho, as narinas, elas são bem estreitadas. Quando a criança fica maiorzinha, ainda continua as vias aéreas estreitadas. Uma outra característica da infância também é que a língua da criança ela é um pouco mais larga em relação à cavidade oral. Então, a língua ela ocupa um pouco mais a cavidade oral, a boca. Então, quando a criança ela tem secreção, isso daí já vai dificultar. Uma outra característica da criança é que ela tem os arcos costais, ou seja, as costelinhas mais horizontalizadas. Então, essa costelinha mais horizontalizada e o tórax mais redondinho faz com que ela tenha dificuldade respiratória mais do que uma criança maior ou do que um adulto. E esse tórax dessa criança, ele é muito complacente, ou seja, ele é muito molinho. Então, a criança tem um tórax muito molinho, diferente do adulto. Isso faz com que a criança ela tenha um maior desconforto respiratório. Então, essas características, elas ajudam a criança, quando está com secreção ou com algum outro problema, a ter um desconforto respiratório maior e tossir. Uma vez que vocês reconheçam isso, o outro fator que piora a criança é que quando ela deita, ou quando a gente deita, o que é que acontece, né? O organismo fica na horizontal. E aí, quando essa criança deita que fica na horizontal, ela tem uma maior dificuldade para respirar, porque a inspiração e a expiração fica mais difícil. Tá?
Uma outra coisa importante que acontece é que durante a noite, o nosso drive respiratório, ele diminui. O que é isso? É que a nossa respiração, ela fica mais lenta, né? E durante a noite, o nosso cortisol basal, que é o cortisol responsável pela respiração, ele também cai. Então, já são fatores que vão fazer com que a soma disso cause tosse, né? E aí, além disso, então a criança deita, o drive respiratório diminui, o cortisol basal diminui, e ela fica com dificuldade de inspirar e de expirar. Então, isso daí vai dificultar a respiração da criança. Então, tudo piora à noite. Tudo piora à noite. Além do mais, o que é que acontece? A criança adentra ao quarto, deita na cama, fica num ambiente fechado, onde liga o ar-condicionado, então fica mais frio o ambiente, ou o ventilador é mais em cima dessa criança. Ela se enrola com vários lençóis, bota um bichinho de pelúcia perto. Então, além das características que a criança já tem para diminuir a respiração durante a noite, ela entra em contato com os alérgenos. E aí, quando ela entra em contato com os alérgenos, esses alérgenos, ela aspira e esses alérgenos vão lá para os receptores da tosse, no trato respiratório, e estimulam essa tosse. Então, vocês reconheceram. Falei para vocês o que era tosse. Falei sobre as características da criança e disse para você por que é que a criança tosse mais à noite. Por que que isso acontece mais à noite? Então, uma vez que vocês agora estão esclarecidos sobre isso, vamos às causas da tosse. Então, as causas da tosse são quando a criança ela tem secreção na via nasal, anterior ou posterior. Então, ela fica com esse catarro enganchado aqui na via aérea, né, superior. E esse catarro que fica aqui em cima, aqui dentro do nariz, ele começa a gotejar aqui no retrofaringe. Então, ele começa a cair no final da garganta. E a criança, ela começa a tossir, porque esse catarro, essa secreção, estimula os receptores que estão aqui no final da garganta. Então, que doença causa mais esse problema? As rinites e as rinossinusites. Vocês concordam comigo? Um outro problema que dá muita tosse. A criança se alimenta muito antes de dormir. Toma uma mamadeira de 250, 310 ml de leite ou de mingau. Aí deita, horizontal, né? O que é que acontece? Encheu a barriguinha demais. Para onde é que vai essa comida? Ela vai voltar. Então, ela vem aqui, ó, para o esôfago. Quando ela sobe, que vem para o esôfago, ela cai aqui atrás. Também, novamente, no retrofaringe. E vai estimular esses receptores da tosse que estão aqui, nas vias aéreas superiores. Né? Então, o que é que acontece? A criança vai tossir novamente. Ela vai tossir por que doença? A doença do refluxo gastroesofágico. Então, já falei 3 doenças para vocês. Rinites e as rinossinusites, doença do refluxo gastroesofágico e as sinusites. Tá? O outro problema de tosse noturna é a asma brônquica. Então, são aquelas crianças que elas tossem por demais durante a noite porque elas entraram lá no quarto que estava muito frio, que estava com o ventilador em cima, que a mamãe esqueceu de mudar a coberta da cama, que aproveitou e botou o pet para dormir na cama, que o gatinho passou lá e subiu na cama. Então, a criança foi para lá para o quarto, deitou, ficou confinada, entrou em contato com esses alérgenos
e aí desencadeia a tosse. Porque ela tem uma doença de base que é a asma, né? Que a gente conversou na quarta-feira passada. Né? O edema e a broncoconstricção dos brônquios, né? Esse brônquiozinho vai ficar fechado porque ele entra em contato com o alérgeno. Então, essa criança vai ter tosse. Tá? Então, só recordando, as doenças rinites e rinossinusites, asma brônquica, doença do refluxo. Algumas crianças, elas também, por conta do refluxo gastroesofágico, essas crianças têm uma tosse que a gente chama de tosse ladrante, ou tosse rouca, ou ainda a tosse de cachorro ou a tosse do Papai Noel, né? Algumas pessoas falam assim, que é aquela tosse da laringite. Então, tem criança que, ao fazer refluxo gastroesofágico, tosse com a tosse rouca, né? A tosse de laringite. E às vezes essas crianças elas têm um desconforto respiratório importante. Então, o que fazer para que essa criança não desenvolva tosse durante a noite? O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá ao passo a passo. Primeiro, não alimentar essa criança por demais durante a noite. Então, começa a diminuir aquela quantidade de mingau, aquela quantidade de mamadeira que você dá antes da criança dormir ou a criança dormindo. Não se deve alimentar a criança dormindo, porque ela pode aspirar e ela pode fazer refluxo gastroesofágico e aspirar a secreção. E aí ela vai guardar mais essa secreção aqui nas vias aéreas superiores, né? E vai ter a tosse. Então, o primeiro passo, mamãe, é você não alimentar por demais essa criança antes de dormir. Segundo passo, dá uma geral no quarto dessa criança, limpar o quarto, evitar os cheiros fortes, evitar a frieza dentro do quarto, aquele ar-condicionado muito gelado, 16, 18, né? Então, você deve evitar esse ambiente muito gelado para essa criança. Então, não alimentar, cuidado com o quarto. Terceiro, lavar as vias aéreas superiores. Então, lavar o narizinho da criança ou fazer uma lavagem mesmo, aquela lavagem que vocês veem na internet, né? Com soro fisiológico para tirar essa secreção que está enganchada aqui. Isso vai facilitar na hora da criança deitar, né? E gotejar aqui atrás. Então, se você lava isso antes, o nariz dela, ela vai dormir desobstruída. Se você não tem um soro para lavar, você pode fazer uma nebulizaçãozinha com soro fisiológico para umidificar e limpar essa via aérea. Uma outra orientação é você colocar um travesseiro, né? Elevar o decúbito da criança. Então, botar um travesseiro aqui atrás da cabeça dela e colocar ela um pouco mais elevada, mais assim, 45 graus. Tem criança que tem refluxo que se dá muito bem dormindo na rede. Mas mesmo na rede, é importante que você coloque um travesseiro, certo? Porque eleva a cabecinha dela. E por fim, se essa criança ela for asmática e usar remédios de manutenção, usar as bombinhas de manutenção, então antes dela dormir, você deve fazer essa medicação para ela dormir, antes de dormir. Fazer o remedinho de manutenção dela. Não deixar de fazer. Então, só resumindo. Cuidados com a alimentação, cuidados com o quarto, higiene da criança, lavando o nariz, elevando o decúbito e fazer a medicaçãozinha de asma se a criança for asmática e usar um remédio de manutenção. Esses são os cuidados básicos, o passo a passo que você deve fazer para evitar que sua criança esteja tossindo à noite. Se vocês tiverem dúvida,
Vocês vão mandando aí as dúvidas, tá, gente? Bom, e quando pensar que essa tosse, ela é um sinal de alarme e que você precisa levar essa criança ao pronto-socorro. Então, presta atenção. Se essa criança tosse muito à noite e ela se engasga ou ela vomita, essa criança ela tem um risco de broncoaspirar essa secreção. Então, cuidado com as tosses, onde a criança tosse muito, vomita ou se engasga. Se essa criança ficar roxa, com os lábios roxos, os dedinhos roxos e logo em seguida apresentar desconforto respiratório, você precisa levar ela ao pronto-socorro. Então, esse é um sinal de alarme. Outro sinal de alarme é se essa criança mantém ou vem persistindo um quadro de tosse secretiva, com secreção, que dura mais de 3 semanas. Toda noite essa criança tosse, aquele catarrão pesado, né? Muitas mães dizem que ela está com o peito cheio. Isso aí é um sinal de alarme para você procurar ajuda, porque a criança já está tossindo mais de 3 semanas. Um outro sinal de alarme é quando a criança ela tosse muito, uma tosse seca, persistente, e logo em seguida ela tem um desconforto respiratório, a falta de ar. Ela fica com o batimento da asa do nariz, que a gente chama isso aqui, que é a asa do nariz. Ou essa criança ela fica com uma retração supraesternal, que entra aqui em cima do pescocinho. Ou essa criança ela tem um desconforto respiratório entrando entre uma costelinha e outra. Você olha para o tórax dela e você vê que a costelinha está entrando. Ou a barriguinha dela está muito elevada. Isso aí é sinal de desconforto respiratório na criança. Você também deve procurar ajuda. E um outro sinal de alarme é aquela tosse persistente com febre muito alta. Então, a criança pode ter calafrios, ficar cianosada pela febre e pela tosse, porque não está respirando bem. E aí é um sinal de alarme e você tem que ter ajuda médica. Tá? Bom, então só resumindo, a gente viu o que é tosse, por que a gente tosse, a gente viu por que a criança tem mais desconforto respiratório e tosse à noite. A gente viu o que acontece com o nosso organismo para a gente ter tosse durante a noite e isso ser exacerbado. A gente conversou um pouquinho sobre o passo a passo do que fazer para a criança não ter tosse e agora a gente viu os sinais de alarme. Então, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o nosso raciocínio. É um assunto pequeno, mas eu acho que é um assunto importante que as mamães elas precisam ficar alerta, né? Porque às vezes a gente está em casa de noite, não tem o que fazer, não dá para ir para o pronto-socorro, e a gente tendo essas orientações, você já consegue socorrer. Quando as minhas filhas eram pequenas, a Clara principalmente, tinha noite que ela ficava a noite toda tossindo, porque ela tinha muito problema de vias aéreas superiores, de problema de rinites, rinossinusites e problema de adenoide. Então, ela tinha isso demais e eu passava as noites sentada com ela na cadeira, esperando ela melhorar. E tinha hora que eu dizia assim, meu Deus, o que é que está acontecendo que essa menina não para de tossir? Isso há 20 anos atrás, gente. Né? Mas bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Eu vou abrir aqui para pergunta. Quem quiser me perguntar, eu vou olhar aqui para ainda um instantinho.
Mônica me perguntou se pode existir doença do refluxo e alergia junto. Pode sim, Mônica, pode. A criança ela pode ter asma, ter uma alergia respiratória, e a criança pode ter um erro alimentar. A mamãe está dando muita comida para ela antes de dormir, né? E essa criança faz refluxo gastroesofágico e faz a crise de tosse pela asma. Então, ela pode, junto, ter as duas coisas, tá certo? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. A minha filha está com 4 dias tossindo à noite. Ontem comprei Filinar G e estou dando para ela soltar a secreção. Além disso, ela está fazendo uso de Avames e Piemonte, mas hoje ela está bem melhor. Olha, Silene, é o seguinte, o que acontece muito é que as mamães, elas automedicam a criança muitas vezes, né? Isso é uma coisa errada, porque você automedicar a sua filha, às vezes, o que é que acontece? Você vai estar dando um excesso de medicação. Então, você já está dando o remedinho no nariz e um remedinho para ela à noite, né? Que é o que você disse aqui, que era o Piemonte. E você comprou por conta própria ou outra medicação. Então, assim, não é legal você ficar associando medicações. Você pode promover nessa criança um excesso de medicação e um excesso de efeito colateral nessa criança, né? Então, às vezes, a criança vai ficar com a mão fria, gelada, né? A criança fica com taquicardia, e aí você não sabe por que é. É porque está dando esses remédios de balcão de farmácia, que não foram prescritos pelo médico, tá? Não é a orientação correta essa daí que você está fazendo. Quando a criança, a Fernanda me pergunta aqui se as bombinhas de manutenção são usadas para sempre ou por um período. Olha, Fernanda, se sua filha é asmática, então ela vai usar as bombinhas de manutenção por muito tempo, até ela controlar a doença asmática. O tratamento da asma, a intenção é usar a menor dose do remédio possível para controlar aquela doença, né? Então, mas lembre que não é só remédio. Existe o controle ambiental e o controle da alimentação, né? Então, você precisa voltar ao seu médico para ele poder avaliar. O ideal é que o paciente asmático, as crianças asmáticas, elas voltem ao médico a cada 90 dias para fazer o controle disso daí, né? Priscila fala que a filha dela está mais de 3 dias com tosse cheia. Olha, Priscila, sua filha deve estar com alguma infecção viral ou alguma infecção bacteriana, talvez, né? Então é bom procurar o atendimento para olhar essa criança. Não medique, não automedique. Obrigada, Sandra. Bom, nós já estamos aqui com 30 minutos, com 25 minutos de live. Eu acho que não tem mais perguntas. Ana Paula está dizendo, minha filha vem tossindo há mais de 20 dias. 20 dias já vai aí quase 3 semanas. Já passaram antibiótico, corticoide, antialérgico. Ainda continua. Já tentei marcar uma consulta com você.
Mas vai dar certo. Tenha calma, tenha paciência que vai dar certo. Mas é bom procurar o médico, né? Procura o pediatra da criança para ele olhar e fazer exame, tá bom? Já vai adiantando. Bom, gente, não vai dar para eu responder todas essas perguntas, mas vocês podem mandar no meu direct que eu respondo pessoalmente para cada uma, tá certo? Vamos terminando essa live aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me acompanhe nas redes sociais, que eu sempre vou estar postando dicas e a gente vai conversando. E agora eu vou deixar 2 dias da semana para a gente conversar online. E sempre eu vou avisar os dias na rede social, tá certo? Um abraço, um beijo em todos. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena conversa. Um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde.